E aí galera, beleza? Meu nome é Gu, mais conhecido como Gu, né? Meu nome é Gustavo. E hoje eu queria falar de um assunto que é bem legal, fraga. Principalmente, cara, que, tipo assim, eu queria te fazer uma pergunta hoje, velho. Uma pergunta que você já deve ter ouvido, que você já deve ter visto em pregação, fraga. Mas eu queria que você visse sua vida hoje, fraga, e colocasse nessa pergunta, fraga, e se perguntasse, fraga, velho. Tipo assim, se você, fraga, hoje, velho, agora, se você tá comprometido ou se você tá envolvido na obra de Deus, fraga. Cara, a obra de Deus, velho, é uma coisa muito séria, fraga, velho. E hoje em dia, cara, a gente tá tão sem tempo, né, velho? A gente tá tão sem tempo pra fazer as coisas, e a gente acaba deixando as coisas de Deus do lado, velho. A gente acaba deixando as coisas, sabe, que são as coisas mais importantes, né, velho, que a gente pode fazer. A gente acaba deixando de lado, deixando pra uma hora que a gente tiver mais tempo, fraga. E, cara, nesse mundo tão corrido, fraga, a gente nunca vai ter tempo suficiente pra fazer direitar as coisas, fraga. Mas as coisas de Deus, cara, a gente tem que abrir uma exceção, fraga. Porque, velho, as coisas de Deus, cara, são tipo assim, a coisa mais importante que a gente pode fazer, fraga. Porque, velho, a Bíblia fala que Deus não se alegra na morte do ímpio, né, cara? E quando, velho, você tá simplesmente envolvido com a obra, fraga, você não faz a diferença, fraga. Porque quando você faz a diferença, cara, quando você tá comprometido, velho, você, tipo assim, você tenta fazer a diferença onde você tá, fraga. Você tenta, sabe, cuidar das ovelhas que estão perdidas, cara. Comprometido, cara, significa aquela pessoa que tá cercado de outras pessoas, só que ela faz a diferença, ela tem uma responsabilidade, fraga. Ela é responsável com aquilo que ela faz, entendeu? E quando você tá comprometido com a obra de Deus, velho, você tenta fazer o melhor que você pode, fraga. Velho, a gente precisa, sabe, porque eu faço parte da igreja de Cristo, né, cara? A gente precisa de pessoas, sabe, comprometidas, cara, porque quando a gente tem pessoas comprometidas, fraga, a gente consegue, sabe, levar o evangelho mais além, fraga, levar, sabe, o evangelho para aquelas pessoas que ainda não conhecem, fraga, ou que ainda não aceitaram, velho. E, cara, tipo assim, a Bíblia fala que a seara é grande, fraga, mas poucos são os trabalhadores, cara. E, velho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um trabalhador de Cristo? E, cara, o trabalhador de Cristo, fraga, não é aquela pessoa que simplesmente trabalha para si mesmo, fraga. É uma pessoa que trabalha para os outros, velho. É uma pessoa, sabe, que faz da vida dela, fraga, as coisas para as pessoas, velho. É um servo, na moral, velho. E eu queria te fazer essa pergunta, cara. Se sua vida hoje tá mais pra servir os outros, fraga, ou tá mais pra ser servido? E, cara, eu queria te perguntar isso hoje, cara. Se você é um trabalhador que cuida das ovelhas, fraga, se você é um trabalhador, cara, que prega o evangelho, se você dá o seu melhor em tudo que você faz, fraga. Igual eu tenho um exemplo, fraga, que é um exemplo massa, fraga. Tipo assim, é bem um exemplo mesmo, velho, que fala que minha mãe, fraga, manda eu sempre lavo vasilha, fraga. Cris, limpe a mesa e lave a louça. E, tipo assim, eu tento dar o meu melhor, fraga, não. Eu lavo essas vasilhas como se fossem as últimas vasilhas do mundo, fraga. E, cara, tipo assim, quando eu lavo, fraga, essas vasilhas, eu dou o meu melhor, fraga. Tanto é que minha mãe fala, não, meu Gu lava as vasilhas bem demais, fica sem gordura nenhuma, fraga. E, cara, é isso que você tem que fazer com a obra de Cristo, fraga. Se eles te mandar lavar vasilha, lava também, mano. Mas, tipo assim, você tem que tentar dar o seu melhor, fraga, em tudo que você fizer, cara. Por mais, velho, que este mãe, fraga, capinar o lote da igreja, fraga, capina, mas que você não deixa nenhum matinho, fraga, mano. Capina, mas capina do melhor que você pode, cara. Isso, sabe, é uma pessoa compromissada com a obra de Deus. Isso é uma pessoa, fraga, que dá o seu melhor, cara. É uma pessoa, fraga, que tenta, sabe, agradar o máximo a Deus, fraga, que ama a Deus acima de tudo, cara. Pergunte pra si mesmo, fraga, como que tá sua vida hoje, cara. Se você tá sendo um cara que é um trabalhador de Cristo, fraga, ou se você tá sendo, velho, simplesmente um cara que tá no meio de todo mundo, fraga, um cara que não faz a diferença, seja na escola, velho, seja no trabalho, na faculdade, cara. Por mais de onde você estiver, fraga, você tem que fazer a diferença, cara. Então se pergunte, cara, se é um trabalhador de Cristo, velho, se é verdadeiramente, fraga, você é um cara compromissado, fraga, com as coisas de Deus, velho. Então, se faça essa pergunta, fraga. Se você tiver, sabe, que sua vida tá mal, cara, o único que pode resolver isso é Deus e você, fraga. Dá o seu melhor, fraga, velho. É o mínimo que a gente pode fazer depois de tudo que Cristo fez por nós, fraga. Então, cara, seja compromissado, velho. Seja sério, fraga. Porque no reino de Deus é como uma escada, fraga. Só que é o contrário. Quanto mais você desce, velho, mais você sobe, fraga. Quanto mais você tá lá embaixo, velho, mais você tá bem com Deus, fraga. Quanto mais você tá trabalhando pra Ele, fraga, mais você tá ganhando com Ele. Então, cara, faça essa pergunta. E aí, você é compromissado ou você é envolvido?